Agora a gente vai falar daquela defesa conhecida como uma defesa atípica do executado. Porque se atípica típica é a impugnação ao cumprimento de sentença, a defesa atípica é a exceção de pré-executividade. É sobre ela que eu quero falar com vocês a partir de agora. Veja, pessoal, a exceção de pré-executividade, se a gente for analisar, ela tem uma construção, ela vem de uma construção doutrinária e jurisprudencial. A gente pode pegar aqui como um marco a súmula 393 do STJ, que foi pensada para as execuções fiscais, mas induvidosamente hoje a gente vai aplicá-la indistintamente para qualquer espécie de execução. Essa súmula, e ela já antecipa quais são os dois grandes pilares dessa defesa, diz que a exceção de pré-executividade ela é admissível relativamente a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A gente vai falar cuidadosamente sobre esses requisitos. Mas, no Código de 2015, há quem defenda, e essa é a absoluta maioria da doutrina, que hoje o atual artigo 518, que está lá nas disposições gerais sobre cumprimento de sentença, é aqui uma coroação da possibilidade de se utilizar essa defesa. Veja que não há uma regulamentação específica e nem o nome é empregado, exceção de pré-executividade. Mas o Código prevê que todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e de atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. E isso abre então mais do que nunca as portas para o reconhecimento de que o CPC hoje ele então traz de uma forma explícita, muito embora sem usar a expressão exceção de pré-executividade, a possibilidade do manejo dessa defesa. Agora vamos então decompor um pouco mais aqueles requisitos para a exceção de pré-executividade. Veja, requisitos que, como já disse, inclusive foram anunciados pela própria súmula 393, mas agora eu vou decompor. Eu vou começar aqui com o julgado de informativo que já vai dar a diretriz, porque veja que interessante como ele vai nos ajudar. Ele vai dizer assim: de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e o outro de ordem formal, a saber. Veja, requisito de ordem material, a matéria invocada ser suscetível de conhecimento de ofício. E o requisito de ordem formal é ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Agora a gente vai então analisar um a um desses dois requisitos. E já fique ciente, né? O primeiro, a matéria ser conhecível de ofício, é o requisito material. E a desnecessidade de dilação probatória é o requisito formal. Vamos analisar cada um deles individualmente? Olha só. Então, o requisito material para uma exceção de pré-executividade diz respeito a quais matérias podem ser deduzidas pelo excipiente, né, que é quem apresenta a exceção. Será matéria conhecível de ofício. E eu vou trazer agora alguns julgados do STJ que nos dá ali exemplos, deixam mais claro o que é a matéria conhecível de ofício que é dedutível em sede de exceção. Veja, aqui, por exemplo, quando ele diz matérias conhecíveis de ofício, tais como condições da ação, pressupostos processuais, decadência, prescrição. Então veja, condições da ação a gente pode pensar em iliquidez do título, inexigibilidade do título. Falta de pressupostos processuais a gente pode pensar numa incapacidade de ser parte, a incapacidade postulatória, decadência, prescrição. Ou para ser ainda mais específicos, vamos ver alguns julgados como esse aqui do Informativo Edição Extraordinária 6, onde ele nos dá um exemplo de uma matéria conhecível de ofício e que pode ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade. Veja,
ausência de citação ou de intimação da parte interessada, para se manifestar sobre pedido de arbitramento de honorários, formulada em uma ação cautelar de arresto, após o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, é um vício transrescisório que autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade. Então, as partes celebraram um acordo, ele foi homologado e depois disso houve um pedido de arbitramento de honorários advocatícios e pedido esse que foi julgado sem a prévia oitiva da parte contrária, da parte a quem incumbiria o pagamento daquele valor. Naturalmente, essa é uma matéria conhecível de ofício, uma matéria de ordem pública, que autoriza o uso da nossa exceção de pré-executividade. Assim como também ainda no contexto desse requisito material, outro exemplo de matéria conhecível de ofício, a gente encontra aqui, nesse julgado de 2022, o excesso de execução. O Superior Tribunal de Justiça entende que também é matéria conhecível de ofício o excesso de execução. Então, se a parte está pleiteando, por exemplo, uma quantia superior à prevista no título, que prevê 80 e a execução é de 100, isso é uma matéria conhecível de ofício. Isso é matéria de exceção de pré-executividade. Ou ainda, o pagamento da dívida. Veja, na exceção de pré-executividade, é dito aqui no informativo 521, é possível ao executado alegar o pagamento do título, já que o efetivo pagamento é algo que retira a exigibilidade daquela obrigação, em razão pela qual pode ser deduzida também em sede de exceção de pré-executividade. Eu digo também porque poderia ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o requisito material é que a matéria seja conhecível de ofício, como excesso de execução, pagamento do título, uma ausência de citação ou intimação que de alguma forma vulnere o princípio do contraditório, prescrição, decadência, falta de condições da ação, falta de pressupostos processuais. Agora uma dúvida. Já que o requisito material da exceção de pré-executividade é que a matéria seja conhecível de ofício, alguns questionam se o nome correto dessa defesa seria de fato exceção de pré-executividade ou objeção. Alguns defendem que a gente deveria falar nesse caso em objeção de pré-executividade. Por quê? É como lembra aqui o professor Medina, que as matérias a respeito das quais o julgador deve se manifestar de ofício, elas são chamadas pela doutrina de objeções. E, por sua vez, são denominadas de exceções matérias que não poderão ser conhecidas de ofício. Então, por isso que alguns preferem falar em objeção de pré-executividade. Alguns preferem falar até em objeção de executividade, já que ela não é apresentada antes da execução ser proposta. Mas vamos caminhar com o nome mais usual, que é a exceção de pré-executividade. E além desse requisito material, que é a matéria ser conhecível de ofício, a gente também tem um requisito formal, segundo aquela indicação trazida pelo STJ, qual seja, só se admite a exceção de pré-executividade, desde que não seja necessária uma dilação probatória. E para que eu possa dizer que em determinada situação é desnecessária a dilação probatória, como lembra aqui o STJ, que com relação a esse requisito formal, é imprescindível, primeira opção, que a questão suscitada seja só de direito, aí eu não vou precisar de dilação probatória, ou que diga respeito a um fato, mas fato que já esteja documentalmente comprovado. Eu preciso da prova documental pré-constituída se existe algum fato a ser provado. Então, o requisito formal é a desnecessidade de dilação probatória. E quando que haverá desnecessidade de dilação probatória? Quando a matéria for só de direito, ou sendo de direito e de fato, os fatos estiverem documentalmente comprovados. Agora, cuidado, porque aqui, nesse mesmo informativo, o STJ destaca que o juiz, em sede de exceção de pré-executividade, ele pode determinar complementação de provas. A parte já tem que trazer provas pré-constituídas, mas nada impede que a parte complemente provas, desde que elas sejam pré-existentes à objeção.
Então vejam aqui até que ele usa a palavra objeção, né? Então, nada impede que a parte no curso da exceção complemente provas pré-existentes. Agora, cuidado. A complementação é possível, mas como a gente está destacando, desde que para provar um fato que tenha sido alegado na exceção. Esse é um ponto importante. Ó. É possível complementar? É, mas desde que essa complementação seja para provar um fato que diga respeito a uma prova pré-existente e um fato que tenha sido alegado na exceção. De forma que eu não posso requerer a juntada de uma prova no curso da exceção relativa a um fato que não foi suscitado, tá bom? Então que fique clara essa questão. Eu posso complementar? Posso, desde que se trate de uma prova pré-existente, ela já existia à época em que a exceção foi apresentada, e desde que seja para provar um fato que tenha sido alegado na minha peça, tá bom? Eu não posso requerer juntada de prova relativa a um fato que não foi deduzido, não foi suscitado na minha exceção. E a exceção de pré-executividade, ela tem prazo para apresentação? Essa talvez seja a grande vantagem da exceção de pré-executividade quando comparada com a defesa típica, que é a impugnação ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade ela é cabível em qualquer tempo e grau. Até por conta do seu requisito material, que é a necessidade de a matéria ser conhecível de ofício, não há uma limitação de tempo, não há um prazo para a apresentação dessa defesa. Ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau. Então, repito, é a grande vantagem quando a gente está pensando em execuções não fiscais da exceção de pré-executividade, é a questão de poder ser demandada a qualquer tempo. Porque, no mais, perceba, ela só tem déficits quando comparada com a impugnação. Por quê? Porque ela tem restrição de cognoscibilidade, é só para matéria conhecível de ofício. Ela tem restrição probatória, porque é só para provas pré-constituídas. Enfim, a grande vantagem, e eu diria única, quando eu penso em execuções não fiscais, é a possibilidade de apresentá-la independentemente de prazo. E essa defesa? Será que ela tem efeito suspensivo? Vocês vão notar que a partir de agora muitas das informações elas são coincidentes com o que dissemos para a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim como eu disse que a impugnação ao cumprimento de sentença ela não tem efeito suspensivo, ela não paralisa de imediato a execução, mas pode até ser capaz de paralisar a execução se preenchidos alguns requisitos, entre eles a garantia do juízo, a regra aqui é a mesma. Veja, segundo o STJ, o oferecimento de exceção de pré-executividade só suspende a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. Então nós também temos aqui os requisitos, os mesmos requisitos para a suspensão da execução lá da impugnação ao cumprimento de sentença aqui para a exceção de pré-executividade. A razoabilidade dos argumentos, o perigo da demora e a necessidade de garantia. Outra coisa que aproxima muito a exceção da impugnação diz respeito à questão envolvendo a recorribilidade da decisão que julga a exceção. Como nós falamos lá para a impugnação, se a decisão que julga a impugnação põe fim à execução, é sentença apelação. Se não põe fim à execução, é uma interlocutória agravável. Aqui o raciocínio é exatamente o mesmo. Veja, o STJ destacando que é a apelação, e não o agravo, recurso cabível contra a decisão que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir por completo o processo de execução. Por outro lado, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, como ela não extingue a execução, deve ser desafiada por agravo. Destacando o STJ ainda, ser erro grosseiro a interposição de apelação. Essa troca, aqui nesse caso, não admite a aplicação do princípio da fungibilidade. E essa decisão sobre a qual estamos falando aqui nesse tópico, ela vai condenar em honorários advocatícios? A gente também vai fazer um paralelo
com o que foi dito lá na impugnação ao cumprimento de sentença. Você viu comigo que, segundo a súmula 517, não há honorários quando a impugnação é rejeitada. Aqui a ideia vai ser a mesma, perceba. Não cabe condenação em honorários quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade. Logo, se a exceção é acolhida, haverá fixação de honorários. Como aconteceu nesse caso aqui, do informativo 686, em que o STJ destaca que cabem honorários na exceção quando um sócio é excluído do polo passivo de uma execução, aqui uma execução fiscal, que não é extinta. A execução não foi extinta, mas ela foi acolhida para excluir o sócio do polo passivo de uma determinada execução. Sobre o tema, a propósito dos honorários, reforce comigo, certo ou errado? É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, com fundamento no princípio da causalidade, ou seja, com base em quem deu causa à execução, quando o sócio da executada é excluído do polo passivo, mesmo que a execução continue contra os demais, certo? Nesse caso, o ente público vai ser condenado aos honorários porque foi ele que deu causa à execução. Ele deu causa à execução contra aquele sócio que conseguiu demonstrar que não deveria estar ali e que justamente por isso ele foi excluído. Tá bom? Veja, ainda sobre a nossa exceção de pré-executividade, dá uma olhadinha comigo aqui nessa questão da magistratura do Rio de Janeiro, em que a VUNESP abordou o nosso assunto dizendo: a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica no processo de execução, manifestada por meio de simples petição. Acerca do tema, considerando o atual entendimento do STJ, me ajudem a encontrar a correta. Letra A. A intimação do executado para complementar documentos já apresentados excede os limites da exceção, sendo considerada uma dilação probatória? Não. Vimos que o STJ, naquele julgado de informativo, reconhece que é necessário que a exceção de pré-executividade dispense dilação probatória, mas o que não impede a complementação da documentação, desde que se tratem de provas pré-existentes à objeção. B. Para que a exceção de pré-executividade seja conhecida, é necessário o preenchimento dos requisitos material e formal. Quanto a este, ou seja, quanto ao requisito formal, lembrem que é a desnecessidade de dilação probatória, é imprescindível que a questão seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente comprovado. Correto. O requisito formal é a desnecessidade de dilação probatória. E quando que há desnecessidade de dilação probatória? Quando a questão é só de direito ou diz respeito a fato documentalmente comprovado. É, mais uma vez, aquele julgado do informativo. Deixa eu ver o erro das outras. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ainda que não, né? Salvo se demandarem dilação probatória, ou desde que não demandem dilação probatória. Não é permitido que o juiz determine a complementação da prova documental? Até vimos pela própria letra A, né, que está errada, porque é admissível essa complementação. E a letra E. É permitida a produção de prova baseada em fato não suscitado anteriormente na exceção? Desde que diga respeito a fatos já existentes à época do protocolo? Não. Destacamos, a parte pode até complementar as provas relativas a fatos, complementar provas pré-existentes à propositura da exceção. Agora, qualquer prova tem que dizer respeito a fatos arguídos na exceção. Então não se permite a produção de prova baseada em fato que não foi suscitado na exceção. Qualquer prova, ou mesmo complementação de prova, só é admitida relativamente a fato que tenha sido suscitado na peça de exceção de pré-executividade. Tá claro? Então, com isso, a gente fecha essa nossa defesa atípica do executado, à exceção de pré-executividade.